Boa noite, Andadura de Blumenau. A partir de agora está começando o Tamo Junto, o nosso talk show. A ideia desse momento é que nós podemos trazer alguns dos membros da igreja aqui da cidade de Blumenau para conversar com você, para contar um pouco da experiência de vida, tudo embalado pelo tema até o fim, o novo tema da onda, contar um pouquinho da história de cada um, como chegaram até aqui e muito mais. Vamos lá, nossa convidada de hoje é sério isso, produção? A nossa convidada de hoje foi uma das responsáveis por trazer a Ondadura para Blumenau. 5 anos atrás, em 2015, ela tinha só 24 anos e trouxe a Ondadura para cá, aceitou o desafio de implantar a igreja. Vem para cá, pastora Raquel Evelyn! Tô falando sério, para aí! Tem corpo aqui, tá? Tem corpo aqui, então a gente pode aproveitar as 5 pessoas aqui com a gente para fazer a sonoplastia. Tudo bom, pastora? Vamos fazer algo que não pode durante a pandemia. Tudo certo? Pastora, seja muito bem-vinda e para começar o talk show de hoje, a gente tem a inauguração do nosso primeiro quadro, chama-se Tamo Junto Stalker. Sabe o que é isso? Imagino, né? Não sabe, né? Contando um pouquinho da história, cadê minha câmera aqui? Contando um pouquinho da história, a pastora, ela nasceu na cidade de Joinville, né, pastora? Conta um pouquinho pra gente. Nascida em Joinville, sim, original. Então, Natal. Pastora, já entregamos a idade, né? 24 anos em 2015, não precisamos passar disso. Faça suas contas. Mas, pastora, olha só que beleza, né? Que beleza. Pastora, conta um pouquinho pra gente da sua história de conversão. Então, meu Deus, essa foto é antiga. A minha história de conversão, ela era, na verdade, iniciada quando meus pais, né, se converteram. E aí eu nasci e já fui iniciada na igreja, ali na Assembleia de Deus. Nasceu debaixo do banco, né? Não, dormi embaixo do banco, né? Levava moedinha pra ofertar, e aquela coisa toda assim, né? Então ali já comecei na igreja já desde pequena com os meus pais. E fui indo, assim, bastante tempo, né? E gostava muito, assim, de escola dominical, gostava de aprender, dançar na igreja. Fazia coreografia também? Cassiane, cantava. Cassiane, cantava com muito louvor, né? Lá no púlpito sempre, né? Mas eu era muito horrível. E a minha mãe não me apoiava no meu ministério de cantora. Mas aí, né? Acho que a gente podia depois botar a pastora pra cantar um pouquinho, né, gente? Um pouquinho de Cassiane. Pode cantar hino da harpa. Hino da amigo, é forte. Até hoje eu sei o 300 de cor. Como é que é? Esqueci, né? Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta. Logo respondereis minha vida. Isso aí é forte, né? Congresso de jovens. Congresso de jovens, meu Deus. Foi até quantos anos assim, mais ou menos? Então, até os 15 anos, daí eu fui na Assembleia. E, na verdade, com 15 anos, assim, eu tive um encontro mais profundo com Deus. Foi quando eu realmente decidi, assim, que eu queria viver essa vida, né, que Deus tinha pra mim. Foi quando eu me batizei na Assembleia, inclusive. E foi um tempo muito louco, assim, foi, acho que, onde eu deixei de conhecer Deus, de ser o Deus dos meus pais e passei a ter Deus pra mim mesmo, assim. E aí, então, eu me batizei. Só que daí depois não me encaixei mais ali, assim, né? E foi aí que eu comecei a procurar outra igreja, sabe? E aí, veio direto pra onda, teve passagem mais alguma? Então, nessa época a Assembleia, ela começou algumas pessoas da Assembleia saíram pra uma outra igreja. E aí eu fui conhecer, assim, só que fiquei um pouco menos de um ano ali. E ainda não me encaixei, assim, né? E aí foi então que no final desse ano, mais ou menos, eu fui convidada pra ir pra onda, pelo meu primo. E foi muito louco, assim, porque a coisa que mais me chamou a atenção, já faz mais de 12 anos, eu acho, mais me chamou a atenção foi o comprometimento, assim, das pessoas com a palavra, né, com aquilo que a palavra trazia, assim. E como eu tinha me convertido ali, né, tinha me batizado, era isso que eu queria viver, né, eu queria realmente olhar para aquilo que eu estava lendo e ver aquilo acontecendo na prática, assim. Então foi ali que foi a minha entrada mesmo na vida com Deus. E isso a onda já era bem jovem, né? Estava acabando de ser jovem, ela era. Eu lembro que isso aqui é bem das antigas, né? Sim. A estação aqui com a Cruz, até virou notícia nacional e tudo. Isso. Lembra mais ou menos o ano que foi isso aqui? Cara, acho que fazem uns 8 anos, então... Lá no comecinho, uns 4, 2012, 2013, por aí. Por ali, 2013. Não, mas calma que não acabou o nosso Ondadura Stalker, né? Tem esse aqui. Meu Deus! Essa foto... Como é que você Essa
temos um staff maravilhoso. Nosso crew, nossa produção. Cara, mas assim, eu tenho uma pegou... dessa pior, que uma vez eu fui tentar pegar. Eu tentava pegar todos, né? Nunca todos os buquês. Claro que é todos os buquês. Tentava pegar todos os buquês. Teve uma vez que eu fui pegar. E aí a guria que tava do meu lado foi pra minha frente, eu caí no chão. E aí o cara, né, tipo, ninguém tirou foto de mim o casamento todo, mas na hora que eu caí no chão tinha uns 5 fotógrafos em cima de mim. Ainda bem que não foi essa foto que vocês pegaram. Mas, produção, enfim. fica aí a dica, porque da próxima vez que a gente trouxer a pastora, a gente precisa dessa foto. E, pastora, lembra do primeiro GP? Cara, o primeiro GP que eu fui, eu lembro, assim, do primeiro GP, do meu primeiro GP, né, do primeiro grupo, assim. E o primeiro que eu fui, eu lembro que era na Onda mesmo, lá em Joinville, né, era no espaço onde a gente se reunia como igreja. E, enfim, foi muito legal. Era um momento onde a Onda estava começando com os GPs, então era tudo muito novo, assim. A gente não tinha, o líder que dava o GP não tinha um roteiro pronto. O líder que escolhia, assim, sabe, o tema que ele ia dar, ele escolhia o que ele ia falar da Bíblia e tudo mais. Então, assim, era muito novo. E pra mim foi muito marcante, assim, a questão da comunhão, né? Porque mesmo antes de ir pro GP, eu fui muito bem recebida também, né? Além do comprometimento que eu vi na Onda, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que eu fui muito bem recebida, assim, parece que ali onde eu tinha chego, eu era a pessoa mais importante daquele lugar depois de Deus, assim, sabe? Então, o GP foi uma entrada também, né, para isso, para ser cuidada, para ser conhecida pelas pessoas. E foi muito legal, assim, inclusive eu fui multiplicaram o GP comigo, nesse GP que eu entrei, na Beira. Já entrou em multiplicação, é forte. Não, eu entrei, eu entrei, é pior que isso, eu entrei e no mesmo período ali que o GP veio multiplicar, eu cheguei no GP um dia normal, tal, e daí a apresentadora pegou e falou assim: então, pessoal, na próxima semana a gente vai multiplicar o GP e a nossa apresentadora é a Raquel. Só que eu também não sabia disso, eu fiquei sabendo na hora. E daí eu fiquei, nossa, todo mundo comendo. A bomba disse vai. Foi uma loucura, assim, porque era bem começo, né? Mas graças a Deus a gente veio, né, aprimorando, assim. O ministério te perseguiu, então? Veio, Perseguiu, entendi. Sim. Entendi. Pastor, agora a gente vai para uma outra pergunta aqui, de uma foto que eu acho maravilhosa. Porque assim, gente, é sério, isso aqui não é o Vitor. Isso aqui não é o Vitor. Pastora, tu tem certeza que isso aqui é o Vitor? Lindo, né? Ele tá deixando o cabelo crescer de novo agora na pandemia. Cara, isso aqui essa foto aqui primeiro é maravilhosa. É, né? Isso aqui ela tá no cabeleireiro, vocês podem ver, né? Cabeleireiro na Cassol. Mas, pastora, como é que tu conheceu o Vitor? Então, eu já tava já há um bom tempo na Onda, né? E tinha acabado de me formar, assim, daí eu comecei a pensar, bom, agora eu tô terminando, terminei a faculdade, acho que é um tempo mesmo, né, de viver isso de relacionamento, né? Aí comecei... Pedagogia, né? Aí comecei, enfim, a pensar sobre isso, a olhar sobre isso. Óbvio, né, que já tinha vivido vários relacionamentos antes que não deram certo, né? Não namoros, assim, mas enfim, já tinha, né, tentado algumas coisas e não tinha dado certo. Os loucos, né? Daí dá aquele medo, assim, né? A gente Sim. fica, né, tipo, meio... Mas aí ali eu pensei, não, agora, Deus, agora eu quero, assim, tipo, fazer escolhas certas, assim, né? E aí eu vi o Vitorino, tem que contar mesmo os detalhes? Claro, não precisa, né? Claro. Agora mesmo? A igreja quer saber. Ai, Senhor. Por todo o povo da Ondadura de Blumenau, nós precisamos saber. Ai, gente, então prepara, põe uma música aí Isso aqui de é pra declaração. posteridade, isso aqui é pra mostrar pros filhos, Gente, pros mas ninguém netos. sabe isso. Opa, atenção, olha aqui, primeira mão, em primeiríssima mão, os detalhes do início do relacionamento de Raquel Evelyn Bernardes e Guilherme Vitorino. Atenção, vai. Então, primeiro quando eu vi o Vitorino, eu vi ele no primeiro dia que ele se converteu, né? No primeiro dia que ele foi na Onda, no dia que ele se converteu, e eu vi ele, e daí a minha amiga, Ana Mais, estava junto comigo, e ela pegou, e eu falei pra ela assim, daí quando eu vi ele, tipo assim, eu achei ele bonito, né? Fiquei olhando pra ele, eu achei que ele ficou olhando pra mim, mas depois eu acho que não ficou. Mas eu perguntei pra ela assim, nossa, que guri bonito, né? Ana Mais, minha amiga, né? Ela falou, mas nem olha pra ele porque ele acabou de vir aí, se converteu agora, né? Não viaja. Eu falei, tudo bem, né? Então, deixei quieto, né? E passou-se alguns meses, assim, acho que uns 8 meses. Ele era recém-convertido, ainda foi, né? Um periguinho, assim, né? Mas aí passou uns 8 meses e eu comecei a ver ele sempre lá pela Onda, ele dava de skate, né? Aquela coisa, aquela moda skatista e tal.
E aí ele era muito amigo e discípulo do marido dessa minha amiga, que não quis, né, nem que eu olhasse pra ele. E aí uma vez ela pegou e falou pra mim, ó, eu vou apresentar esse guri pra uma menina. Eu falei, você não falei pra ti que eu achava ele massa? Por que tu vai apresentar ele pra outra guria que nem é tua amiga? Brincando assim, né? Exatamente. Aí, mas eu falei brincando e tal, passou assim, uns dias, ela falou assim, ó, eu falei com o Guilherme, tá? Daí eu falei o quê? Ah, eu falei pra ele que tu tava interessada nele, que tu... Daí eu queria matar ela, porque eu não queria que ela falasse, né? Porque aí ficaria uma situação bem constrangedora. Com uma amiga dessas, né, gente? Exatamente, precisa de inimiga, né? Aí hoje ela se acha porque deu certo, mas tinha dado tudo pra dar errado, né? Não, hoje ela fez a mão. Exatamente. Tá ali. Hoje a culpa é dela. Aí tá, daí eu peguei e falei, tá, por que tu falou isso e tal? Fiquei cabreira com ela. Mas aí a partir dali a gente começou a conversar, trocar ideia, assim, né, por Facebook. Eu ia falar Orkut, mas não era Facebook já. E aí a gente começou a conversar, a gente deu um rolê. Depois ele começou a dar rolê comigo nas implantações, quando eu ia, né, pra implantação. E a gente foi se conhecendo, ficou conversando um tempo, assim. E depois, só a varoagem foi consumada. Exatamente. Pastora, voltando ali um pouquinho na questão do casamento, né? Aí deu boa, né? Quanto tempo de namoro? 8 meses, eu acho. Crente é rápido, né, gente? 8 meses. Crente é rápido, né? Lembra quem pegou teu buquê? Tu tava lá perseguindo o buquê, lembra quem pegou? Vamos ver se tu é profeta agora. Quem pegou teu buquê? A minha amiga Camila. Ela casou? Mais ou menos, acho que ela... Ela tá na Itália agora, daí, né? Ai, gente, que chique. Mas a gente se fala ainda bastante. Gosto bastante dela. Casamento da pastora. Pastora, tu tinha acabado de falar sobre as implantações, né? É aqui mesmo que a gente vai. Sim. Antes de Blumenau, vocês chegaram a plantar em São Bento do Sul. Isso, eu era implantadora em São Bento do Sul com um Murilo, que tá lá até hoje, né? E quando eu não namorava, não era casada, e o Murilo também era solteiro ainda. E aí a gente ia todo domingo pra lá, de Joinville pra São Bento do Sul. Lá a gente fazia o GP. Pra quem tá por fora, quanto tempo mais ou menos de... É umas 2 horas, assim, 1h40, assim, depende, né, do ritmo. Mas é bem um lugar, assim, com serra, né, daí às vezes tem que ir mais devagar, assim. Mas foi bem desafiador, assim, né, foi a primeira implantação que eu fui. Mas foi um tempo bem top, acho que a gente ficou uns 2 anos indo pra lá e voltando, assim, todo final de semana. Isso ali entre 2015 foi aqui em Blumenau, então... Isso, foi 2012, 2014. 2012, 2014, beleza. E aqui, a gente... Eu gostei dessa foto. Então, é que a gente Vida de implantador, né? Cara, era assim, dormia no carro, comia no carro. Beleza. Orava no carro, tudo. Fazia tudo no carro. Isso aqui já é em Blumenau, né? Porque aqui a gente já conhece uma carinha da gente, né? Essa alemoinha. Então, a gente foi aí nosso primeiro núcleo de implantação de Blumenau, né? A gente começou os GPs, um de homem e de mulher. Na verdade, eles já tinham quando a gente veio pra cá com outros implantadores. Mas a gente começou depois com eles também. E aí a gente pegou essa galera que era mais interessada e tal e fez digamos que um mini familiarizando, assim, sabe? Falando sobre a nossa implantação, os nossos sonhos, objetivos. E foi bem legal esse dia, acho que foi inclusive na casa da Mari. Infelizmente, né, algumas pessoas ali não estão mais com a gente, assim, mas foram bem especiais no tempo, assim. Foi Hashtag saudades, né? Saudades. Hashtag saudades. Muito bem, e pastora, como é que foi essa vinda para Blumenau? Conta um pouco mais. Vocês receberam a notícia que iam vir para Blumenau? Foram delegados? Vocês escolheram? Como é que foi? Então, a gente, quando eu e o Vitorino começamos a namorar, que daí ele ia pra implantação comigo e tal, ele já gostou de implantação, assim, né? Foi algo que foi pro coração dele, assim. E eu, como já tinha, né, passado um bom tempo ali na implantação, acabei ficando... quero ficar um tempo em Joinville. Então, né, um tava mais apaixonado e o outro tava mais tranquilo, assim. E aí a gente, né, fazendo escolas lá em Joinville, eu tava sendo coordenadora, o Vitorino era apresentador e tal. E aí, de repente, a pastora Kawane, né, que era minha discipuladora na época, pegou e falou assim, eu tenho um desafio novo pra ti, né? Daí eu já me liguei, eu acho que implantação. E aí ela falou assim, uma implantação, quero que você e o Vitorino, né, eu falei com o Lipão, você e o Vitorino talvez vão pra lá, a gente vai conversar, vocês vão fazer uma entrevista com ele e tal.
Mas a gente tá pensando, né, nisso, assim. E aí Acabei de na fazer hora... uma entrevista com o Lipão. Meu Deus, né, fiquei até o dia da entrevista não dormi, não, entendeu? Mas fiquei nervosa, assim, né, porque eu nunca tinha feito uma entrevista com ele. Pra né? fazer de discipulador já é meio, né? Imagina Sim. Nossa, cara. Mas foi bem legal, assim, ele é bem tranquilo, assim, de conversar. Mas aí quando a Cal falou, né, da possibilidade de uma implantação, eu fiquei já curiosa, pensei, pra onde que eu vou, né? Porque daí tu já para pra pensar que provavelmente todo o teu destino vai mudar, porque vai ser a cidade, provavelmente, onde tu vai morar, né, enfim. E aí na hora me veio um pensamento, um sentimento assim, cara, é Blumenau. Só que pra mim Blumenau nunca foi, assim, um interesse, assim, de querer saber sobre Blumenau, conhecer, eu nunca tinha vindo pra Blumenau. E foi algo muito, acho que Deus já revelou no meu coração, assim, né? Então, quando ela falou pra mim, eu falei, cara, parece que eu ouvi a voz de Deus falando que era Blumenau, assim, sabe? Juninho, calma. Ah, e agora, voltamos pra página? Voltamos? Ouvi a voz de Deus que era Blumenau. Ouvi a voz de Deus, assim, falando que era Blumenau, sabe? E aí eu peguei e simplesmente peguei e fui... Agora eu perdi. Deixa eu dar uma pausinha. Vai. Tá, se a gente Ouvi que começar a era lembrar o que Blumenau. vamos falar na próxima parte ali. Eu ia falar que era Blumenau, o que eu ia falar depois. Tá. E aí parece que eu ouvi a voz de Deus, assim, falando que ia ser Blumenau, né? E aí, enfim, né, a Cal confirmou, a gente começou a vir pra cá com os antigos implantadores e conhecendo, né? Daí a história começa. Primeiro vocês assim. vieram pra morar ou vocês vieram primeiro naquele esquema de bate-volta? Bate e volta. A gente ficou, acho que uns 8 meses bate e volta, né? Foi de maio até final do ano, no bate e volta. E daí no começo do outro ano a gente já veio pra morar. Isso 2015. 2015 veio pra morar. Isso mesmo. 2015 veio pra morar. E Não, desculpa, 2016 veio pra 16. morar. 2015 vinha pra cá pra fazer o bate e volta. Ah, bom. E pastora, você lembra do primeiro GP aqui em Blumenau? Ali a gente tinha a foto do primeiro núcleo, né? Isso. Mas lembra do primeiro? A gente tentou achar uma foto do primeiro GP, mas não rolou. Lembra onde é que foi? O primeiro GP que a gente teve em Blumenau tinham apenas 2 pessoas. Um homem e uma mulher. Então, tipo, acho que a gente não registrou porque era muito conhecendo, assim, né? Uhum. E aí foi, né, um casal que a gente sentou, conversou com eles, teve tempo com eles. E aí depois, aos pouquinhos, foi vindo um, foi vindo outro, né? E assim o pessoal foi aparecendo aos poucos, mas ainda eram poucas pessoas, assim. Mas, assim, sendo bem sincera, foi um começo bem difícil, assim, sabe? Foi um começo onde as pessoas... Uma perguntinha. Tia Mari, ela foi a primeira mesmo? Ela foi a pioneira? Ela foi... Não, eu acho que teve pessoas antes dela, né? Mas eu acho que das pessoas que estão hoje na onda, ela foi a primeira. Ela foi a primeira. Aham. E aqui a gente já tem algumas carinhas mais conhecidas, né? A Briane, a Andressa, a Jennifer, Tia Fashion aqui, a Mari. A Rafa ali também, a Rafa. A Rafa, nossa! Pastor, quanto tempo levou assim pra... Porque assim, a gente olhar hoje pra onda, uma igreja com quase 100 membros, por aí vai, é uma coisa, mas quanto tempo levou assim pra igreja começar a ganhar corpo mesmo? Então, o tempo mais difícil foram os primeiros meses, os primeiros 6, 7 meses, assim. Depois foi deslanchando, os GPs foram multiplicando, a gente teve tempos assim mais parados, né? Mas assim, a partir dali parece que deslanchou, sabe? Os GPs foram ganhando forma, os discípulos foram, né, vindo, discipulando pessoas, e aí só foi, assim, né, altos e baixos, mas sempre muita gente perseverante e fiel, assim, sabe? Maravilha. Lembra da primeira multiplicação? Lembro, a primeira multiplicação foi muito Homens top. ou mulheres? Foi, acho que foi das mulheres... Na verdade, foi dos homens e das mulheres, só que o Vitorino, a princípio, ele ficou com os 2 GPs, assim, né? Uhum. Então, eu multipliquei com 2 meninas e o Vitorino multiplicou porque já tinha bastante meninas, mas ele ficou com os 2 GPs. Então, foi uma multiplicação no mesmo mês de todo mundo junto, assim, sabe? Foi bem legal. Foi um lugar diferente. Pastor, agora a gente vai ter o seguinte, a gente soltou agora há pouco no WhatsApp da Onda, né, minha produtora maravilhosa, Tia Manu, a gente soltou agora há pouco no WhatsApp da Onda
quem tem perguntas, né? Aliás, a partir do próximo talk show ainda não vamos revelar com quem é, mas a partir do próximo vai ter no Instagram da Ondadura, @OndaduraBlumenau, para você mandar perguntas. Claro, a gente vai revelar com um pouco de antecedência quem são os próximos entrevistados. Serão dois. O pastor podia estar aí, né? Poxa, cadê o pastor? Eu adorei aquela foto dele. Já vai terminar com uma. Mas a pergunta é o seguinte, pergunta das ovelhas, não se identificou aqui. Você é calma o tempo todo? O que te tira do sério, pastor? Nossa, que pergunta! Não, eu não sou calma o tempo todo. Já tascou assim um prato na parede? Não, só ainda na Vitorina, não parede não, brincadeira. Não, prato não. Mas assim, não sou de jogar coisa, assim. Eu sou calma, acho que por fora, mas por dentro eu sou bem agitada, assim. Eu sou bem ansiosa, assim, né? Tipo, bem rápida, assim, fazer as coisas. Mas eu sempre tento respirar fundo, né? E ficar mais tranquila, assim. Mas, assim, eu consegui... Acho que é uma coisa, assim, que é um pouco da minha personalidade. Tanto, né, ser calma por fora, mas também, né, ser ansiosa por dentro. Assim, dá umas vontades assim de... Às vezes dá, né? É bom saber o que é gente como a gente. Né? E também, estão te perguntando aqui, acho que a gente vai tocar num assunto um pouco delicado, né? Se quiser baixar um pouco o tom, botar música de atenção. Como é que é a sua relação com as baratas? Meu Deus, gente, vocês estão... Quem é que fez essa pergunta? Gente, as baratas... Não tem identificação. Sério, pra mim elas são... Não são de Deus. Praga, com certeza, não são de Deus, são de Satanás. Cara, ali, ó, se não são de Satanás, ó, assim, Satanás incorpora nelas. Não, os primeiros meses de implantação, a gente morou numa casa, assim, que as baratas dominaram real, assim. Eu fiz até um cemitério de baratas, de tanta barata que tinha naquela casa. E eu não consegui ficar mais de um mês naquela casa por conta de quantas baratas tinham. Nossa. Era louco. Baratas veio na cama, a gente era muito triste. Mas Deus nos livrou, né? Hoje em dia as baratas não me atingem mais. Não atingem. Glória. Glória. E se vier também... A gente já... relembrar os tempos de assembleia, né? Já bate o pezinho aqui, pá, já tá treinada, já tá treinada. Pastor, vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de coisa séria, né? Porque olhar pra história, legal, a pastora pagou tudo lá em Joinville, veio pra cá, implantou a igreja, legal. Só que nem tudo são flores. Não. Nem tudo são flores. Então agora, todo cristão, ele tem que ser provado para ser aprovado. Né? Então assim, a primeira pergunta é: qual foi a coisa mais difícil que tu já teve que fazer pelo reino, assim, que tu se relutou até o fim para fazer, mas no final das contas foi lá e fez? Sim. Qual foi a coisa mais difícil? Cara, mais difícil que eu tive que fazer... Eu acho, assim, que... Pra mim, as mais difíceis que eu tenho que fazer pelo reino são... Parece, né, meio gospel simplesmente falar isso, mas é negar a mim mesma, assim, né? E esse negar a mim mesma, eu acho que se refletiu em ter que muitas vezes perdoar pessoas e amá-las sinceramente, não, né, tipo, perdoei, mas não quero mais conviver contigo, né? Perdoei, mas ser falsa, mas não, assim, perdoar e realmente amar, assim, sabe? Querer pra mim, querer estar perto de uma pessoa, querer cuidar dela, querer o melhor pra ela, mesmo sabendo que talvez ela, né, fez algo muito ruim pra mim, assim. Então, nessa vida, né, de implantação, de reinos, de cuidar com pessoas e de ser um próprio cristão, né? Não precisa nem ser um implantador, ser um apacentador pra fazer isso. Mas é claro que quando você tá cuidando de pessoas, isso acaba sendo um pouco mais profundo, porque você cria uma expectativa, né, em relação ao teu relacionamento com aquela pessoa e a pessoa em si, né? Então, acho que é sempre essa questão de perdoar e amar, assim, sabe? Só pra que... gente é difícil, né? Imagina pra um pastor que tem que cuidar dessa pessoa, né? Exatamente. Entendi. E tem algum sonho do qual você ou vocês, tu e o Vitor, enquanto casal, tiveram que abrir mão para fazer a coisa acontecer? Então, quando a gente saiu de Joinville pra cá, a gente veio com muita vontade, muita expectativa, assim, e acabamos não calculando o preço, mas é como tu tá apaixonado, né? Tu pensa, né, que tu vai ter que abrir mão de coisas, mas tu tá tão empolgado, tão apaixonado, que tu fala, não, vai valer a pena, assim, né? E aí, quando a gente chegou aqui, começou a vivenciar alguns obstáculos, principalmente pra mim, muitas coisas, assim, pegaram, né? Questão de situações financeiras,
né, de muitas vezes ter que ser a única que, tipo, trazia o sustento para casa, para o Vitorino ter mais esse tempo, espaço para poder cuidar do reino. Então, com certeza, muitos sonhos foram adiados, assim, sabe? E não só sonhos, mas privilégios mesmo, assim, coisas que a gente gosta de ter no dia a dia, que a gente deixou de ter por bastante tempo para se dedicar mais ao reino, né, para se doar mais pelo reino, assim, sabe? Mas assim, eu creio que cada coisa tem o seu tempo, né? Tem coisas que no começo a gente teve que abrir mão e hoje a gente já não precisa mais, Deus já nos abençoou com essas coisas. Tem coisas que ainda não é o tempo, mas eu creio, né, que é um tempo, Deus vai prover também. Então, eu creio assim que foi mais no dia a dia e Deus está restituindo aos poucos. Está assim, provendo. E teve algum momento em que a pastora Raquel, amém? Pastora, amém? Que a pastora Raquel, ela olhou assim para tudo que estava acontecendo e disse, não dá mais, vou desistir? Então, teve algumas situações que eu peguei e falei pro Vitorino. Cara, eu acho que diante do ocorrido, parece que a gente tem que voltar pra Joinville, porque realmente tinha algumas situações assim que ficavam, parece que não tá indo pra frente, ou parece que, tipo, sozinhos aqui a gente não consegue e tudo mais, assim, né? Então, eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu falei pro Vitorino, cara, será que não é hora da gente pensar, né, em falar com o Lipão pra talvez voltar pra Joinville, assim, né? Mas o Vitorino sempre foi bem posicionado em não abrir mão, assim, sabe? Tipo, não, Deus nos chamou e tal. E eu sei que ele é assim, então acho que quando eu falava isso pra ele também, eu já sabia que ele ia responder isso, porque se eu pensasse que ele ia falar, não, vamos pra Joinville, eu acho que eu não teria coragem de falar isso, assim, sabe? Mas mesmo quando eu falava pra ele, assim, o meu coração não queria ir pra Joinville, assim, né? Era só mesmo, assim, de pensar, cara, será que a gente não tá fazendo cagada, assim, de realmente, né? Será que é isso que Deus quer pra gente mesmo? Depois, né, voltava à sanidade e pensava, não, com certeza, né? Olha o que Deus tá fazendo, olha, né, o que Ele fez em nós até hoje, então vamos dar, assim. Mas eu, com o meu coração no fundo, eu nunca quis voltar, mas às vezes da boca pra fora, né? Da boca pra fora, quando apertava o negócio. Agora, pastora, penúltima pergunta. Dessa Raquel aqui, eu ainda defendo isso aqui, não é o Vitorino, não é possível. Cara, dessa Raquel aqui, agora pra essa daqui, Sim. qual foi a principal mudança? Além de alguns quilinhos, né? Mas a principal mudança é... Deixa eu ver... Gente, isso aí é massa de pensar, hein? Mas eu acho que é a maturidade, né? Total, assim, de coisas da vida, assim, que às vezes é que quando a gente é jovem, mas quanto mais jovem... Nossa, quando a gente é jovem... Quando a gente é mais jovem, assim, a gente crê em coisas, a gente tem princípios, né, ou pensamentos, assim, sobre coisas que a gente ainda não viveu, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a viver, a gente começa a ser provado. Tipo, eu acreditava que em tal situação o correto é isso, né? A Bíblia me mostra que é isso. E, enfim, aí, só que tu nunca foi provado naquilo, né? Aí eu acho que eu fui provada, né, em coisas, né? E, óbvio, sempre ficando com o que a Bíblia fala, mas tendo mais sensibilidade, assim, né? Então, hoje eu sei como lidar com pessoas que têm ansiedade, né? E na época eu não sabia. Hoje eu sei como lidar com pessoas que passaram por situações que eu nunca tinha passado até então, porque eu vinha passar, ou então porque eu conheci pessoas que passaram, assim. Então, todas essas experiências e vivências me deram, acho que, mais maturidade e sensibilidade, assim, sabe? Muito bem. Para a gente encerrar, então, pastora, o tema que a gente está tratando a partir de agora, né, o até o fim, ele é muito propício, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, porque é um tempo onde a gente é, de fato, provado. Sim. A gente é colocado à prova nos sentimentos, nas emoções, na vontade de permanecer, na vontade de desistir. A gente é privado de uma das melhores coisas que tem, que é a comunhão em igreja. Sim. Então, para a gente encerrar, olhando para essa foto da igreja aqui, olhando para essa pastora e para esse pastor aqui, que eu volto a dizer, não é aquele pastor que estava lá naquela foto. Total diferente, né? Mas, pastora, o que a gente pode dizer para uma pessoa que nesse momento, né, qual é a mensagem que a gente pode deixar de perseverança num tempo como esse de pandemia? Exatamente. Acho que isso é bem importante, como tu falou, assim, né? E eu creio que perseverança é olhar com fé,
sabe? Tipo, olhar com fé naquilo que Deus tem pra você e não naquilo que você tá passando no momento, assim. Nós somos muito falhos não, mas nós somos muito levados pelas emoções, pelas circunstâncias, mas quem é levado assim, a Bíblia fala que é como o vento, né? Aquele que duvida é como o vento. Então é levado de um lado para o outro e não é isso que a gente quer ser. A gente quer ser como um rocha, né? A gente quer ser firme, quer ter um propósito, quer chegar no final da nossa vida e falar como Paulo. Combati um bom combate, né? E aí terminei a corrida com glória, assim, né? Então, olhe com fé, né? Naquilo que você crê, naquilo que a palavra diz. E com certeza essa fé vai ser uma base sólida, né, e forte para te dar essa estabilidade, para você passar por esse tempo difícil. E daqui a uns meses, anos, você vai olhar para trás e falar: ainda bem que eu fiquei com a fé e não com o meu sentimento, né? Essa imagem aqui, ainda bem que tu ficou com a fé? Cara, ainda bem que eu fiquei com a fé, é verdade. Total, glória a Deus. Tinha essa imagem, cara. Saudade do Brasa, né, gente? Ou Saudade, uma né, assim, filho? nossa, que saudade. Vale muito a pena olhar com fé. É isso aí, pessoal. A entrevista acabou, mas o talk show ainda não, porque agora a gente tem um segundo momento do nosso talk show. Pastora, você fabrica obras com cimento, isso é pedreira. Sim, pedreiragem mesmo. Cara, eu descobri que dá pra fazer muita coisa com cimento, coisas que vocês não têm noção. Além de casa, dá pra fazer mais coisas. Oh, é verdade, né? Eu ainda não fiz uma casa, mas tá nos planos. Mas olha, então assim, hoje é um dia frio. Alguém sabe a temperatura que tá aqui hoje? Alguém tem ideia de quantos graus? Ontem deu 3 graus aqui em Blumenau. Gente, que plateia linda, maravilhosa. Ontem deu 3, tá 7 graus lá fora agora. Altas horas da madrugada. 8, 7 tá por ali, tá por ali. Uhum. Gente, eu tô de calção, mas a gente vai lá fazer uma lareira pra isso fazer aí. um marshmallow pra acabar bem o nosso primeiro talk show, né? Gente, eu vou ensinar vocês a Vi- fazer uma lareira. Aqui, ó, lareira. Gente, eu vou ensinar vocês a fazer uma lareira e tem um segredo ainda, tá? Que daí, não, vou revelar lá na hora. Revela lá, então tá bom. Sim. Vamos lá conhecer como é que se faz a lareira. Ui. Muito bem, por favor, pastora. Aê, tudo prontinho. Chegamos. Produção tá de parabéns, Nossa, né? Ana Maria Braga total aqui, né? Curti. Vamos lá então. Lareira, isso? Isso mesmo. Beleza. Posso explicar então os ingredientes? Mas fique à vontade. Então, gente, ó, eu vou falar, né, os ingredientes que tem que ter, mas se você não tiver todos, talvez você possa adaptar algumas coisas na sua casa. Então, assim, primeiro e mais importante, né, que ela é feita com cimento. Então, Isso né, é cimento comum? cimento, pode ser argamassa também, Argamassa, cimento ou tá. argamassa, isso. Essa aqui, na verdade, é argamassa, então você pode comprar material de construção e tal, né, vem 20 quilos, assim, vai sobrar um monte. E aí você... Qual que é o preço mais ou menos assim? tem assim por R$10. Nossa, baratinho, Baratíssimo, baratinho. aham, dá pra fazer bem tranquilo. Então, além do cimento, você vai precisar, se você quer uma lareira, né, nesse formato mais ball, assim, de 2 potes. Um maior e um menor, mais ou menos Sempre que no um mesmo... caiba no outro. Exatamente. Entendi. Aí você vai precisar de um pincelzinho desse de cozinha pra poder untar depois. Ou senão vai com o dedo, né? Com a Vai mão, com o papelzinho, dedo, vai com a mão, vai do com jeito que tu papelzinho. conseguir, né? O óleo também. Esse aqui é um segredo que eu vou contar depois. Água. O álcool gel a gente vai usar depois. Isso aqui é qualquer pote de alumínio, inox, tá? Você pode estar usando. Também- Poderia ser, por exemplo, também aquela... Vamos pensar aqui numa reciclagem, reutilizar uma latinha de... Pode. Aquelas de conserva, De pode leite também. ninho também. Leite- Pode? Uhum. Nossa, show. E também pedrinhas, assim, de preferência, né? Uma que seja já meio decorativa, pra você também tá deixando como algo bonito na tua casa. Muito bem. Então, vamos começar, tá? Aqui dentro, né, eu já coloquei um pouco de cimento pra gente não demorar muito, Tem né? medida ou vai no olho mesmo? Então, a medida que eu vou passar pra vocês é assim, ó. 2 medidas de cimento para 1 medida de água. Então, se você colocar, no caso, vamos supor que a gente usasse esse aqui para estar colocando 2 copos de cimento, 1 copo de água. Aqui, como eu já tô acostumada, né, eu vou fazer um pouco mais no olho, assim. Então, aqui eu já tenho um pouco de cimento. Eu vou colocando água, porque a gente já foi acostumando, né? Mas Posso pra mexer? você Eu não se sempre quis perder, participar do fica à programa de culinária. vontade. Ó, a gente já fala, né, que a gente acaba se sujando um pouco, né? Coloca uma roupa que você, né, não tem Eu tô assim, com uma roupa usada. altamente apropriada, tá, gente? Aqui, ó. Isso aqui é uma É que roupa a alta. gente é chique, Isso né? aqui é EPI, tá? Equipamento de proteção individual. Isso, botar mais um interno. pouquinho.
E também, Ó, viu? se você tem criança em casa, é legal fazer com eles, talvez coloque uma luva, né, e tal, mas é bem legal. Meu, na quarentena aí, ó, uma atividade pra você Isso. fazer em casa, com E seus dá pra filhos. fazer outras coisas também de cimento, né, bem interessante. Então, o que mais que eu vou falar lá? Vamos colocando mais um pouquinho de água, ó, tá manjando. Vai botando água fazer. no olhômetro. Eu sou pedreiro da vida, né? Sou pedreiro da vida. Muitas experiências, né? Isso Meu aí. Deus do céu. E assim, quando tu vai fazer um negócio desse, tu Uhum. sabes quanto que rende mais ou menos um sacão de cimento daqueles? Então, eu acho que dá pra fazer umas 3 lareiras, assim, mas Tá vendo por que é importante usar uma roupinha, a né? roupinha? Ó, viu? Acontece, tá? A Lu tá ali com a carinha maravilhosa de desespero. A Mara vai matar a gente, né? Mas Mas Mara, é. por favor. Mara, perdoa a gente. Perdoa, Deus é tá? mais. Ficou pena do Deus é correio. mais. Nossa, desculpa. Não deu pra aguentar. Tá. E Então, tá. quando é que eu sei que a textura tá boa? Então, ela fica mais ou menos, um pouco mais grossa que uma textura de bolo, assim. A próxima vez que tu vier, a gente faz um bolo. Pode ser? Isso, ótimo. Não sei fazer, mas vou aprender até lá. Pode comer isso aqui? Acho que não, né? Não, é banho, é muito indicado. É muito indicado. Tá bom. E vai mexendo. Vai mexendo. Não. Só pra saber, porque assim, numa dessa já vai endurecendo. Entendi. Ele não endurece, tipo, Não, rápido. não. Bem tranquilo. Pode Tá. Entendi. fazer. Ele vai. Gente, aqui, ó. Isso. Tá uma consistência bonita aqui, ó, gente. Tá bem cimento mesmo, né? Tu não vai botar brita, tu não vai botar nada, mas tá bem cimento. Claro, ainda tem um pouco de pó lá embaixo, mas tu vai fazendo. Entendi. Aí a água sempre. Se eu quiser botar a água toda de uma vez, o que vai dar? Então, daí tu não vai conseguir mexer, assim, ela vai virar muito líquida, assim, sabe? E vai dar problema. Então tem que ir colocando aos poucos. Já tentei fazer assim e não deu muito certo. Entendi. Tá ficando bom, isso aí. Tá ficando bom? Eu dou boa, posso ser um bom artesão Pode, de. cara, eu acho que tu tem de sucesso. churrasqueira. Meu, fechou. É que eu gosto de cozinhar lá em casa, sabe? Ai, por isso que eu tô percebendo que eu tô mexida assim já. É uma mexida de quem não sabe, na verdade, né? Aí quem se Gente, esforça. sério, tá muito engraçado ele mexendo, né? Entendi. Eu vou mostrar como que você geralmente Claro. Sim. Eu tava Ó. tão ansioso pra participar, pastor. Mas assim, ó, faz parte do aprendizado errar, né? Faz parte do... Errar, mas nossa. O importante é chegar no final, assim, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho mais pra não demorar muito. Deixa eu tentar botar água pra que nessa eu acerto. Só me indica, né? Pelo amor de Deus. Tô ansioso pra participar também. Ai, engraçado. E aí vai mexendo. Isso. Não tem tempo, né? É só até a massa tá pronta mesmo, só até Isso. todo o cimento. Até todo o cimento, né, se envolver na massa. Então, assim, gente, dá um trabalhinho, tá? Se tu quer trabalhar com isso, pode se preparar que tu vai, assim, ter um Se tu trabalhinho. quiser meter uma batedeira aí, É isso que eu fazia em casa, assim, só que dá muita lambança, mas pode ajudar pra jogar um pouquinho mais de água. Mas dá boa, né? Quem deu essa ideia foi o pastor Vitorino de fazer com a batedeira. Ou seja, não faço mais bolo com a batedeira. não empelota nada, né? Não, é ótimo, pode fazer. Só que daí depois eu não sei Perdeu a se... batedeira. Perdi, Lembra exatamente. dessa pessoa tem uma batedeira velha em casa, né? isso, Tem tudo exatamente. isso. Porque a gente não faz pra enrolar enquanto tem Não, mas é isso aí, vamos lá. A massa tá quase boa agora, já Quase. chegamos num ponto bacana da massa. Ela exige um pouquinho de força, né? Então a gente vai... Vi que a pastora tá com o bracinho. A gente arregaça a mão. Que não é mole, gente. Você olha assim, tu pensa, não, tem a consistência de um bolo. Um bolo geralmente é mole, o cimento O duro, cimento ele é pesado. duro. Tu tem que realmente dar um bom esforço. Assim, pode botar um pouquinho Não, a mais. pastora. Bem pouquinho. Tá Meu bom. Deus, hein, pastora? Caraca. E aí a gente vai... E aí vocês depois vão ver que colocando ali a gente vai vendo, colocando a massa dentro do pote, a gente vai ver quanto na verdade que vai precisar. Então, se precisar de mais, depois a gente vai fazer mais um Eu pouquinho. acho que uma coisa eu vou conseguir fazer, pastor. Mexer não consegui, mas posso ir untando aqui a forma do Pode, prato? isso mesmo, ótimo. Então já unta ali todinho, né? Aí a gente já unta, já vai. Aí óbvio aqui não tem mistério, né? Pega o óleo, derrama um pouquinho. Esse óleo não tem mistério, não é óleo da unção, é óleo da cozinha. Eita glória! Aqui, ó. Mas daí tu vai, pincela normal. Precisa Isso. caprichar ou só uma É bom dar uma camadinha? boa caprichada pra dar aquela garantida. Beleza.
E aí tu vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. A gente tá aqui no revezamento. Posso todo esse óleo aqui ou não? Acho que é muito. Pode ir. Tá. Passa bem. Se tu vê assim que ela tá bem untada já, não precisa colocar mais o óleo. pote aqui junto. Eita, hein? E aí, quem mais quer mexer aqui pra dar uma ajuda? Produção, ninguém quer ajudar? A nossa loura José quer? Vem, Gabi, nossa sempre loura, quer ajudar. Gabi. Lucas, Lusquinha! Aê, aqui tá Que é um negócio que tu vai ver, Lusquinha. Meu! Aqui é trabalho em equipe, ó. Vou botar mais um pouquinho já. Mexe lá no fundo, Lucas, que lá no fundo tem bastante. Ó, vou arregaçar essa manguinha aqui pra Beleza, hein? Já vi que... Ô, pastor, eu tenho que chamar pra fazer uma receita contigo depois dessa. Isso, vamos fazer uma receita. Nossa, O quê? já vi que a gente ia se dar bem na cozinha. Acho que um ovo frito não sai. Cara, Se foi eu e tu, tu se vira bem na cozinha, pastor. meu Deus, eu faço de tudo. Faz de tudo. Eu boto lá no Google, vejo a receita e... Não, mas é pior que eu também. E ultimamente eu tenho dado um gosto. Eu tenho dado um gosto pela cozinha. Só Nossa, culinária? Porque é um troço legal de se fazer. É, Nossa, é bom. Mas Ó, eu tô dá mais- bom. eu tô Tu mais- acha que ele dá bom pra pedreiro? Não. Sinceramente. Não, o Lusquinha tá. Não, o Lusquinha tá mandando muito bem aí. Eu tô cara. achando que ele tá melhor que tu, mas tudo bem, vamos lá. Não, ele tá melhor que eu. Claramente melhor que eu. Mas aí tu também tá bom. Eu acho que nunca teve uma Não, forma isso tão aí- untada na vida. Isso aqui é o Michelangelo esculpindo uma pedra e eu aqui, sei lá, pintando. Eu acho que tá bom, Luquinhas, tá bom. Agora, Eu dou um montador de forma, Isso. pelo menos, né? obrigada, tá? Então agora a gente vai pra segunda parte. Essa parte é bem Ó, gente, importante. aqui, ó, na maior caruda, tá? A toalha é tua mesmo, né? Vai Olha o pra tamanho. máquina depois, né? Ainda sobra um pouco. Agora também vou precisar da tua ajuda, porque eu vou tirar isso aqui daqui. Tu segura aí pra mim. Que aí a gente vai E fazer aí a gente passa a massa pra... Já tá untada, tá, pessoal? Uhum. Aí a gente passa a massa aqui pro... Olha que coisa linda, gente. Deixa eu precisar que tu segure pra mim dar uma boa. Opa, ó, já dei aqui o cimento. Eita, vamos fazer o seguinte, para a câmera poder ver todo esse processo, absolutamente útil, né? Muitos segredos aqui pra gente mostrar. Cara, eu sou muito desastrada, como é que se Guilherme descarrega. briga um monte comigo, então vocês vão ver assim que sujeira eu vou fazer. Pessoal aqui passando mal de tanto rir, coisa linda, hein? Glória, mostrando mais uma aqui. Fechou. E isso aqui é trabalho bruto, entendeu? Fica lindo, fica. Mas tem que ter. Tem que ter uma dose de Não brutalidade. pode né? ter frescura, entendeu, Tu cara? Tu sair na mão com alguém, vai acontecer, né? Ó, mostra ali, produção. Então, ó. Eita. Não, hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Ainda Olha que não tá bacana. cheio, tá Nossa. bem pouco. Então a gente tem que colocar um pouco mais, até mais ou menos aqui. Até passar um pouco na metade. Isso, até passar um pouco da metade. Então o que eu vou fazer Essa agora? parte a gente corta. Já deu mais uma enchida aqui, né, pastora? Já tá uma quantidade assim legal, já até passou um pouquinho da metade, mais ou menos na metade, né? Agora, Isso. próximo passo. Isso, eu vou explicar um negócio, né? Porque eu esqueci de colocar, que era o Sal? segredo. Isso, o segredo é o quê? Quando você olha aí, tem um monte de vídeo do YouTube explicando como faz, mas eles não explicam esse detalhe. Pra secar mais rápido, pra deixar a massa mais consistente, a cada quantidade de cimento que você coloca uma pitadinha de sal, que daí deixa a massa mais resistente e seca Alô, mais pedreiros rápido. do Brasil. Alô, pedreiros do Tá Brasil. faltando só sal assim. na obra, entendeu? Quem me ensinou isso foi minha amiga Camille, que é química, né? Então, ela... É química que se fala? Uma pessoa que faz química? Ah, então é isso mesmo que ela é. Ela é uma pessoa Ah, que... entendeu? Me ensinou esse negócio aí, entendeu? Então, assim, ó. Agora a gente já botou uma boa quantidade ali dentro. Agora a gente precisa botar esse aqui pra fazer o fundo, tá? E aí a gente coloca em cima, bem no meinho. Acho que aqui tá bom no meio. Posso cravar aqui? Pode cravar. Pra ficar, eu vou colocar Até que um ponto? saco... Opa! Acontece, né, gente? Ao vivo, eu vou colocar um saco de pedra no meio, ó. Posso subir até a borda? Pode. Isso. Show, pode ver Ó, se vai você vê que ficar. aqui, ó, tá entrando aqui uma bordinha, tá vendo? Ó, Isso. o óleo vem junto, o óleo traz. Isso que é legal do óleo, né? Traz junto o Isso. negócio. Olha só, tá muito top, porque ela veio até quase a bordinha e é isso mesmo. Nem precisa subir muito na borda. Assim como tá ótimo. A gente suja mesmo. Dá uma passadinha assim. Ah, faz parte. Faz parte, né? Então, assim, a gente tem a pedra aqui que a gente vai usar depois que ela estiver seca e agora ela serve como esse peso ali pra ficar. Então, ela tem que ficar... Se ficar no sol, ela fica assim uns
uns 2 dias ela já tá pronta, um dia e meio no sol. Mas com esse tempo de umidade, frio, ela demora mais tempo. Então você tem que deixar na tua casa mesmo, esquecer por uns 7 dias, pra depois desenformar. Desenformar é só tirar a parte de cima, porque ela tá untada. A parte de dentro também. Era pra untar a parte de Era pra untar. A gente esqueceu de untar a parte aqui. Mas ela sai também, tá, pessoal? Ah, ela sai, tá. Mas Então posso deixar. é mais garantido untar, tá? Porque daí ela né, não... Tá. vai dar um pouquinho mais de esforço. Tem esse detalhe aí. É isso tu me quebra também. Aí tu me quebra. Mas vai dar tudo certo. A gente vai usar essa lareira ainda. Hein? Mas se não sair... Se não sair, aí Perdeu o pote. Perdeu o pote, perdeu o Perdeu o cimento, pote, perdeu tá. tudo. O Se cimento ela... também? também, porque daí vai jogar tudo fora. Ó, se ela ficar meio bamba aqui, põe um durex em cima, assim. Depois a gente faz isso também, pra ela ficar bem no meio aqui. Beleza? Mas a gente tem uma pronta ali, né? Ah, aqui é Ana Maria Braga, produção Então, gratuita. né? Mas assim, 10 dias pra secar aqui, se 10 dias, num isso. tempo mais úmido, no Isso. inverno agora, etc. No solzão mesmo, se tu quiser fazer no verão e guardar pro próximo inverno. Isso. Tá. Mas, pastora, conta um negócio, tu faz profissionalmente esses negócios? Faço pra vender. Quem quiser me seguir lá no Instagram é @arte.a.mor. Pode me seguir que além de lareiras temos outros artesanatos, umas coisas bem... Cite uns exemplos aí, enquanto a gente faz aqui o... Então, eu queria te Ana Maria. convidar pra fazer uma coisa antes. Vamos lavar a mão pra gente poder depois acender uma fogueira e comer um marshmallow? A gente vai lavar a mão, mas aqui não tem mistério, ó. Ela fica mais ou menos assim, óbvio que o formato vai ser diferente, mas Sim. essa aqui é a lareira, já pintadinha. Isso, essa é uma lareira menorzinha que eu trouxe pra gente. Já pintadinha, bonitinha. Isso. Então a gente vai ali lavar a mão e na volta a lareira já vai estar prontinha pra gente comer marshmallow, que depois disso tudo a gente merece. né, pastora? Exatamente. Vamos lá. Fechou? Então tá. Muito bem, pastora. Já demos uma geral na bagunça, né? Eu já detasquei aqui um marshmallow na maior cara dura. Sim. Vamos lá, agora a montagem e a comida que é a melhor parte. Isso. Vamos Então, lá, primeiro a gente pega, né, os potes de inox, coloca aqui no meio. bem no meio. Isso, pode segurar aí pra mim. Aí a gente vai colocando pedrinhas ao redor. Vai enchendo de pedrinha até a boca. A pedrinha ela tem alguma função ou é mais estética? Ela também é estética, mas ela protege o alumínio aqui pra ficar sempre bem aquecido, sabe? Pra o fogo durar mais tempo. E é interessante que a gente vai fazer um teste, porque hoje é um dia bem propício, hoje tá frio. Isso. Tá 7, 8 graus, né, pessoal? Tá 7, 8 graus lá fora. Então a gente vai fechar um pouquinho ali depois das portas e ver se funciona mesmo o negócio, se aquece. Isso. Vamos pegar mais umas pedrinhas pra ficar mais Vambora. Aqui, ó. interativa. A gente pega mais umas pedrinhas aqui. E Pode caprichar bem na pedrinha, né? capricho pra ficar bem bonitinho, bem aquecido ali. Quanto mais protegido de pedrinha o copo estiver, mais é pra durar o fogo. Ah, ele atua na duração do fogo Isso, também. aham, porque daí o copo protege bem. Entendi. Tá bom, assim. Ótimo. Isso aqui. Então tá, daí Pode agora deixar a gente perto de pega... criança, então. Não, tranquilo, assim. Tranquilo, tá. Só não pode botar Porque cara. eu tenho muito 4 bem. filhos lá em casa, tu sabe, né, pastora? Então, tem que A gente cuidar. vai usar um álcool aqui cuidar da com essas BBC mesmo, né? Que depois a gente tem que pagar. Mas a gente coloca álcool gel ou Tem uma etanol. medida assim? Pode Etanol? colocar até a boca. Uhum. Sério? Sim. Isso, tá bom. Uhum. Acho que a gente já Agora eu vou deixar você Acho que a gente já pegar, tem que acender o fósforo e colocar Será ali que eu dentro. consigo? Ah, eu tenho fé. Tá. Sujinho aqui. Gente, porque atenção, está- close aqui. Toda a Vai. tensão, todo o drama. Vamos lá, bota a trilha da Ana Maria Braga. Ó, ficou. Aê! Ó, tem um foguinho ali. Quanto mais alto, né, tiver o álcool, mais também fogo vai tendo. Assim, aqui a gente encheu só pouco a menos que a metade, né? Um pouco menos que a metade. Mas e quanto já tem um tempo dura foguinho assim? já. Se tu encher até o. Então, depende do tamanho do suporte. Esse aqui dura mais ou menos 1h45, assim. Nossa, é enchido até a boca. Então Até aqui a a gente boca. vai ter. A gente botou um Então, pouquinho menos que a vai. metade, talvez uns 30. Uns 20 minutos, 20, acho. 30 minutinhos. É, tá. né? E agora vem a principal parte, né, gente? Depois disso aqui tudo, né, bonitinho. Ah, vamos fechar ali as portas também, porque agora a gente vai fazer o teste de fogo, pastora, primeiro ladies, pra ver se isso aqui funciona. Até porque eu não sei como é que se come isso aqui, tá, gente? Então. Então tu explica também. Vai girando, que ele vai aquecendo. Ó, coisa linda isso aqui, É, gente. tá ó. ficando... Nossa. Aí ele começa a dar uma douradinha, quando ele dourou, tu sabe que tá Isso. no grau. Uhum. Vamos ver se aqui se é Ó. bom.
Você pode fazer assim, ó. Tirar, entendeu? Aí, ó, você tira a parte mais molinha e vai fazendo a outra parte da... Caraca. Que experiência, né? Nossa. Ó. Não comeu quase nada igual com ele. Queimou o dedo. Queimou? Não, brincadeira. Meu Deus do céu. Pô, vamos proporcionar esse momento de alegria aqui para os nossos queridos. Vamos proporcionar. Vem, galera. Vamos proporcionar aqui esse momento. Tá, Manu. Valeu a gravação? Valeu agora? Agora valeu, né? Valeu a gravação, Lusquinha, Gabi, Dina. Aqui, ó, amor. Tá à vontade. Fazer um pratinho, tá, Beto? Beto, nosso cinegrafista aqui hoje. Agradecemos, isso aí. E essa aqui é a imagem final, né, pastora? Coisa boa isso aqui. Vai dizer que não é um tempo de comunhão legal aqui, ó. Leva pro seu GP Tudo que aí. a gente não pode fazer no Tá bom, Covid, gente? não. Isso aqui a gente só tá aqui pra gravar, galera, porque a gente não se vê, né? Fique claro. Quanto tempo que a gente não se vê, eu e tu? Quanto e eu? tempo? Nossa. Meses e meses. Primeira vez, tava até Não, a última vez que eu te vi... Nem lembro mais. Ó, aqui, ó. 2017, gente. Divulga aquela última vez, então, @arteflor, é isso? @arte.flor. Não tem flor. Tem flor lá, mas não tem flor no Instagram. Ah, @artea.mor. tá. Artea.mor. É isso aí. Só que não tinha outro login, a gente colocar isso mesmo, né? Ah, então maravilha, gente. Ó, pegou aquela coisa aí. E o fogo é bom, tá? Ó, dá uma aquecida legal. Vai dizer que né? não é aquecidinha. Nossa, aqui tu chega aqui pertinho, tu bota aqui a mão, tu aquece legal. Sente que o negócio E funciona, tem né? bastante álcool gel ainda, inclusive, tá? Não sei se ainda tá gravando, eu tô só falando. Tá gravando? Beleza, então. Tá lá no Tem cinegrafista. bastante álcool gel aqui Valeu a ainda, pena tá? toda Valeu apenas quanto tempo de gravação pra esse primeiro talk show aqui? 4 horas. Que horas são, Quatro, galera? É, Que a horas gente chegou são? umas 9 agora, pra Vamos vocês terem uma ser ideia. Vamos entregar 1h19 1h19 da manhã. A gente tá gravando isso aqui. A gente chegou aqui, eu cheguei aqui, era 9 horas. Então já foi 4 horas de gravação. Mas, um final de noite assim, no frio, né, pastor? Exatamente. Vale a pena. Enquanto a gente se delicia aqui, a gente vai voltar lá pro estúdio para encerrar a nossa entrevista. E daqui a pouco a gente traz um pouquinho mais para vocês. Quem serão os próximos? Não vamos dedurar. Não vamos, né? Eu já sei. Já sabe? Não, a gente não vai dedurar, mas a gente vai encerrar lá no estúdio, encerrar bonitinho, porque aqui tá bom. Deixa eu pegar mais uma até, inclusive, que aqui tá bom de aproveitar. Valeu, pessoal. Até lá! É isso aí, voltamos. Nossa, pastora. Nossa. Ficou de cara, né? Vale a pena. Oxi, nossa. Até abriu o botão das calças, Não. tá, gente? Percebi. Eu Vocês não estão vendo, mas eu vi aquele rapidinho. Eu já não assim. vi nem de cinto pra isso. Tá frio. Nossa, coisa boa. Mas, pastora, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Foi top. Foi muito legal abrir o talk show contigo. Então, daqui pro mundo, né? Daqui pro mundo. Valeu. Valeu. E eu vou ficando também por aqui. Lembrando que na semana que vem a gente tem convidado especial, 2 convidados. Né? A gente nem convidou ainda, mas eu, pela fé, estou afirmando que eles vão vir. Então, nós vamos ter 2 convidados na semana que vem. Nós vamos divulgar nas nossas redes sociais quem são. Você vai poder mandar suas perguntas direto no Instagram, @OndaDuraBlumenau. Também siga o canal da Onda no YouTube, onde a gente divulga os nossos conteúdos. Onda Dura Blumenau também. Sábado pela manhã, os nossos talk shows vão ao ar, sempre lembrando aquele esquema, né? Durante o tema até o fim. Um abraço, um beijo para vocês e até a próxima.